Tá rolando aí na internet que os isekais estão saturados, que eles estão fazendo mal para a indústria de animes, dentre outras coisas, né? Como isso já está sendo muito comentado, então não há necessidade de eu fazer um vídeo sobre o assunto. Mas aproveitando o embalo do assunto, algo que não está sendo comentado é algo sobre o tempo que ainda tinha isekai bom e memorável, que inclusive faz parte da era de ouro do que é hoje visto como genérico e saturado. E hoje, a grande estrela do vídeo é a rainha do meme, aquela que é apaixonada pela magia de explosão. Hoje falarei sobre o tipo de popularidade explosiva da carismática Megumin. Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. 2016 foi um ano que entrou para a história dos animes. Foi um ano onde o Isekai passou a dominar de uma vez, pois só Konosuba e Re:Zero foram um dos maiores animes daquele ano. Mas não foi apenas um ano que popularizou o Isekai. Foi um ano que trouxe duas personagens femininas gigantes que se tornaram virais, que dispensaram qualquer apresentação de outra Best Girl daquele ano, que mesmo agora são uma das personagens femininas mais populares dos animes. Se de um lado teve a icônica Ren, que parou a internet com sua presença, que se tornou um evento inesquecível na fandom, do outro lado teve a Megumin, a personagem que dominou a internet através do memes, humor exagerado, frases e poses icônicas. Mas o que fez a Megumin se tornar uma personagem inesquecível e viral? Isso inclusive foi a maior frase memética da personagem, que é a palavra Explosion. Essa foi uma frase que praticamente definiu quem é a Megumin, e que definiu um meme extremamente forte entre os animes. Mas não é apenas por causa da frase, mas por juntar fatores como trilha sonora tensa com pegada 100% de comédia, a pose Shunibyo, o fato dela ser uma personagem apaixonada por explosões e também a voz por trás. Tanto na versão japonesa quanto em outras dublagens, a Megumin grita Explosion, com uma dramaticidade exagerada, como se estivesse lançando o feitiço mais importante do universo. A interpretação tornou a cena muito memorável. E um detalhe da trilha sonora é que ela realmente faz parecer que algo incrível e espetacular vai acontecer, mas não é nada disso. E o engraçado é que a piada se repete sem perder a graça. Em Konosuba, ela insiste em usar apenas um único feitiço, Explosion. É um ataque absurdamente poderoso, mas que consome toda a sua mana e a deixa incapaz de se mover depois. Isso cria um ciclo cômico, pois ela fez um discurso épico, tipo, ela lança uma explosão gigantesca, desmaia ou precisa ser carregada pelo grupo. O contraste fica muito engraçado. Outros personagens tentam agir de forma prática. A Megumin trata cada lançamento como um espetáculo teatral. Ela poderia aprender magia mais versátil, mas se recusa por sua pura obsessão por explosões. E a animação também reforça o momento. Cada uso do feitiço recebe efeitos visuais e sonoros grandiosos, muito acima do que se esperaria para uma piada recorrente. O anime vende cada explosão como um evento, e o resultado disso é que essa única palavra se tornou um meme indispensável da internet, pois clipes de cena, gifs, remixes e vídeos editados circularam amplamente. Muitas pessoas passaram a reconhecer o grito de Explosion, mesmo sem terem assistido ao anime. Lógico, também ajuda o fato de que a Megumin é uma personagem muito carismática. O bordão acaba funcionando como uma extensão da personalidade dela. Ela é dramática, obstinada e completamente apaixonada por uma magia que na prática é bastante inconveniente. É um caso semelhante a outros bordões famosos dos animes. A frase em si é simples, mas a repetição consistente, a entrega do personagem e o contexto cômico fazem com que ela se torne instantaneamente reconhecível. Mas aí vocês podem se perguntar, então o bordão Explosion foi a única coisa que fez a Megumin ficar tão famosa? E eu te respondo que não,
pois o bordão foi sim um dos principais fatores e que contribuiu horrores para a personagem ser tão inesquecível. Mas dizer que foi o único motivo seria simplificar a personagem a isso. Se a personagem não fosse interessante por si só, um bordão dificilmente sustentaria essa fama por muito tempo. Outros fatores foram igualmente importantes, pois a Megumin tem uma personalidade extremamente marcante. Ela é teatral, confiante, completamente obcecada por explosões, o que rende muitas situações engraçadas, por mais bobas que suas motivações sejam. Mas quando sabemos qual é a pegada da obra e que cada personagem dela tem suas próprias esquisitices, isso acaba não sendo levado a sério, e até sendo o brilho da personagem e dos outros. O design dela também é algo que destaca muito a personagem, pois o chapéu grande, a capa, o tapa-olho, que é apenas um acessório estético, né? E a roupa de maga a tornam fácil de reconhecer. E obviamente material perfeito para cosplay, né? As interações dela com Kazuma, Aqua e Darkness são um dos pontos altos da comédia da série. E também a dublagem japonesa, especialmente durante a invocação da magia, ajudou a transformar Exiprudion em um momento aguardado pelos fãs. E a questão da voz é algo muito importante a se destacar, porque foi com a Megumin que a dubladora Rie Takahashi explodiu em popularidade e acabou se tornando uma das seiyus mais famosas e amadas dos animes até hoje, pois a Megumin foi uma personagem de extrema importância para essa dubladora ter viralizado tanto. Mas aí vocês podem se perguntar, mas não foi a Emilia que levou a Rie Takahashi ao topo? Nem tanto. Eu diria que contribuiu, pois a Emilia é sim uma das personagens mais populares da Takahashi, principalmente hoje. Mas na época, Konosuba lançou 3 meses antes de ReZero. Consequentemente, a Megumin chegou primeiro do que a Emilia, e ficou extremamente famosa. Não só ficou famosa, como virou a personagem mais popular de sua obra, pois a Megumin mostrou uma característica da voz dela, pois apesar da Takahashi ser bem versátil, a Megumin revelou principalmente o seu talento para personagens explosivas, excêntricas, muito expressivas e engraçadas, e mais tarde ela demonstraria essas mesmas características em outras personagens diferentes. Mas é inegável que foi a Megumin a personagem que acendeu essa seiyu. E um outro fator importante relacionado a Megumin é que ela ficou tão popular a ponto de ter uma história derivada solo dela, onde conta mais sobre ela sem a presença do restante do elenco principal, pois a Megumin rapidamente se tornou uma das favoritas dos fãs de Konosuba em seu lançamento. Ela frequentemente liderava enquetes de popularidade, gerava uma enorme quantidade de fanarts, produtos licenciados e discussões nas redes sociais. Seu bordão Exiprudion e sua personalidade excêntrica acabaram se tornando um dos símbolos da franquia. Isso levou à adaptação de Konosubarashi Sekai ni Bakuen wo, que virou o anime Konosuba. O material já existia em formato de light novel e mangá antes do anime, então não foi uma história criada do zero apenas para aproveitar sua fama, que consequentemente acabou recebendo uma adaptação para anime em 2023. A Megumin também ficou muito popular porque ela estreou em um timing perfeito para a era Isekai, pois 2016 foi um ano muito decisivo para o sucesso de obras Isekais. E Konosuba e ReZero, apesar de serem Isekais bem diferentes em história e rumo, ambos foram fenômenos muito fortes que definiram o Isekai nos anos seguintes. Tudo bem que hoje tem milhares de Isekais fracos com personagens genéricos e esquecíveis, mas na época não era bem assim. E a Megumin se tornou um fenômeno exatamente porque ela é uma personagem extremamente marcante, e junto com a Ren, foi uma das personagens mais populares e icônicas de Isekai naquele tempo, e sinceramente até hoje. Mas as duas se destacaram de forma muito diferente, e foram por caminhos diferentes. A Ren engoliu o brilho da heroína principal, foi referência de waifu, gerou memes indiretos, guerra intensa de waifu e principalmente causou impacto emocional. Já Megumin se destacou de forma muito diferente. Não é que ela roubou a cena das outras heroínas, pois a Aqua e a Darkness também são muito queridas e têm suas próprias bases de fãs. Não é como se a Megumin monopolizasse elas,
e nem gera guerra de fandom de qual é a melhor ou a pior. Até porque em Konosuba nem parece de fato ter uma heroína principal. Alguns até acham que a Aqua é a principal, já que ela foi a primeira que apareceu. Mas sinceramente eu acho que todas elas têm o mesmo nível de presença e destaque. Bem diferente de como é em ReZero, pois em ReZero, a Emilia claramente foi criada para ser a heroína principal. Mas a questão é que a Megumin também foi uma das personagens femininas mais populares da década passada. Ela conquistou rapidamente o público com sua personalidade exagerada e com sua famosa frase. Ela e a Ren competiam bastante de qual é a Best Girl de 2016, com a diferença de que ela fazia aparições muito mais constantes do que a Ren. E uma outra prova do quanto a Megumin é super popular é que ela é atualmente a personagem feminina que ocupa o primeiro lugar do site My Waifu List, com 16 mil corações. Inclusive fica acima até da Ren, que ocupou o segundo lugar com 14 mil corações. Então 2016 foi um ano que trouxe dois ícones de peso. Dois ícones que até hoje são uma das personagens femininas mais marcantes de todos os tempos. Porém elas cresceram de forma diferente. E sim, a Megumin também é uma waifu viral, lógico, né? E continua até os dias de hoje uma das personagens femininas mais populares dos animes. E nunca perdeu sua relevância apesar das altas concorrências e também manteve sua popularidade até hoje. Mas não apenas pela personalidade dela, pois as presenças constantes dela em novas temporadas e em produtos oficiais, além de ser a protagonista de seu spin-off, ajudaram muito nisso. Então ela não é uma personagem que esfria fácil. A Megumin também é uma das personagens femininas mais populares do site MyAnimeList, ficando atrás somente da Makize, Mikasa e Ren, com seus incríveis 347 mil favoritos, e sendo disparada a personagem mais popular de sua obra por lá, com o Kazuma ficando em segundo lugar com 21.380 favoritos. E como eu já disse, o tipo de popularidade da Megumin é uma popularidade memética, pois a Megumin é o rosto do meme, o rosto do bordão que também virou um personagem, que é fácil de entender de onde vem e também muito fácil de imitar. A Megumin foi uma personagem que juntou muitas coisas em um timing perfeito para ela ficar extremamente popular, pois ela surgiu na época onde o Isekai era novidade e estava em alta. Tinha uma personalidade carismática super fácil de viralizar e gerar conteúdos, tinha um visual único e perfeito para cosplays. Mas aí fica a questão, será que se a Megumin fosse lançada nos dias de hoje, numa época onde Isekai já está saturado, ela ainda seria esse grande ícone que ela se tornou? É uma pergunta complicada, já que são duas épocas diferentes, né? Mas eu arrisco dizer que ela ainda seria assim. Pois se a Megumin ainda não fosse criada e só agora surgiria, ela ainda iria chamar atenção por seu visual, sua personalidade. O fato da Rie Takahashi já estar grande na área da dublagem hoje iria contribuir para verem a personagem. Além disso, ela tem uma personalidade muito viralizante. Isso lembra até a Haruhi no auge dela. Então dificilmente a Megumin passaria despercebida mesmo hoje, exceto que teria a limitação dela ser de Isekai. E Isekai está cada vez mais visto com um olhar torto, né? Então teria essa pequena barreira. Mas do jeito que raríssimos personagens Isekais hoje se destacam, então ela teria essa vantagem, e pouquíssima concorrência. Pois a personagem envelheceu bem, e tem características consistentes até mesmo para os dias atuais, e continua sendo uma das waifus mais icônicas e populares dos animes, sem muita discussão. E dificilmente ela vai ser superada por qualquer personagem de Isekai que surgir. A única personagem que consegue bater de igual para igual em impacto e popularidade com ela, em Isekai, é a Ren. Apesar de que a Emilia continua crescendo e se destacando muito também conforme as temporadas lançam, hein? Talvez um dia eu até faça um vídeo sobre a Emilia também, porque ela desbloqueou uma forma bem interessante de se analisar na sua popularidade. Mas ainda assim, em impacto histórico e imediato, a Megumin é muito superior. E essa é a Megumin, uma personagem que explodiu e viralizou em seu lançamento. Uma personagem com objetivos simples e até bobos. Uma personagem que só queria causar explosão com a sua mana, mas que causou muito barulho na internet e conquistou uma grande legião de fãs e um favoritismo enorme dentro de sua obra, por causa de seu design, personalidade e voz.
uma personagem que se tornou uma das figuras mais populares dos animes quando se fala de waifu. E eu vou encerrar o vídeo com uma palavra super épica, forte e nível cinema que eu já ouvi. Palavra essa que virou mel na boca deixada pela lenda Megumin. E essa palavra é Explodion!